livros se confundem com histórias reais. Antes, as pessoas sentavam na calçada e conversavam sobre tudo. Com isso, histórias e mais histórias foram surgindo. Para conversar sobre lendas urbanas, quem está aqui comigo é o historiador Gleudson Passos. Ele que é pós-doutor pela Universidade Minho, em Portugal, e também professor da Universidade Estadual do Ceará. Professor, vamos começar falando sobre as lendas urbanas, como elas surgiram? As lendas urbanas, geralmente, elas surgem por conta do imaginário muito fértil diante de problemas, inquietações, demandas que a sociedade muitas vezes não tem essas respostas reais do seu cotidiano. Então apelam para a explicação que está para além da fronteira do real através do imaginário. E elas criam essas histórias baseadas em fatos reais ou por medo de que algo aconteça algo? Geralmente essas respostas, muitas vezes, como a gente falou agora há pouco, elas não conseguem explicações racionais, explicações empíricas, explicações que possam ser provadas de maneira palpável, apelam para o imaginário. E daí é esse enriquecimento que a gente vê em torno de respostas mirabolantes. Quais são as lendas mais famosas do Ceará, mais conhecidas? Lendas famosas que a gente tem aqui, a Mãe d'Água, né? Geralmente é uma lenda que veio lá do imaginário da floresta amazônica, chega até aqui o Ceará, mas com uma outra configuração, não tanto daquela mãe d'água das cachoeiras e dos rios, mas também num aspecto urbano, que era aquela sereia que morava no fundo das cacimbas, né? Num momento onde a população, por exemplo, se imaginarmos Fortaleza no período provincial, na época do Império, essa lenda que chegou até os dias de hoje, principalmente está presente nos subúrbios da capital cearense, onde existe uma sereia no fundo da cacimba, das cacimbas, que iria encantar as pessoas que ficassem olhando para o fundo. A gente percebe também que é uma forma de tentar, de que os pais pudessem colocar algum tipo de temor nos filhos, nas crianças, para que ficassem à beira da cacimba. Outra lenda muito comum aqui é o Pai da Noite, principalmente ali nas imediações do Rio Choró, perto de Beberibe, Cascavel. O Pai da Noite é muito semelhante ao Sumé da Amazônia. Mesmas características, um homem barbado, de cabelo grande, que fica assobiando e seduzindo os caçadores a se perderem na mata. De igual modo, o Caipora que a gente vê em algumas regiões como o Sudeste, ele também chega aqui, principalmente nos sertões norte e no sertão central do Ceará. Uma lenda urbana muito conhecida é a do Velho do Saco também, a do Carro Preto. Essas lendas surgiram a fim de assustar as crianças. Como foi isso? Assim? Geralmente as lendas, elas também têm um sentido pedagógico ou moralista, né? Mas no caso do Velho do Saco, que tem uma semelhança com o Carro Preto, ambas tentam retirar a presença das crianças nas ruas, né? Por exemplo, a cidade de Fortaleza, na década de 1960, 70, 80, era muito comum você ouvir dos seus pais: crianças, não saiam na rua a partir de tal hora, venham dormir, que amanhã cedo tem aula, tem escola. Se você ficar na rua, olha que o Velho do Saco vem e lhe pega. Era uma forma de educar. E depois veio o Carro Preto. O Carro Preto é muito recente. Eu diria que dos anos 90 para cá, a lenda do Carro Preto. E o que elas têm em comum? É principalmente o sentido de também trazer resposta para o desaparecimento de pessoas. Muitas vezes, essa fronteira entre a realidade e o imaginário, a ficção e o real, ela é muito tênue. Então, quando você tem elementos concretos, fatos concretos, onde muitas vezes as respostas já estão sendo dadas daquele imaginário, daquela lenda, aí deixa de ser um caso de fantasia, do imaginário, para ser caso policial. Esses falatórios, esses boatos, eles funcionam? As pessoas realmente têm medo dessas lendas urbanas que surgem? Sem dúvida, né? Até porque, como a gente falou, boa parte dessas lendas, elas estão ancoradas em elementos do real, do concreto, do cotidiano, do que acontece e não consegue ser explicado. Então essas narrativas, elas acabam que tendo um papel de interferência no comportamento social, principalmente daquelas pessoas a quem são direcionadas.
Você falou agora há pouco sobre o carro preto, sobre o velho do saco. O velho do saco, boa parte de 2 ou 3 gerações passadas tem essa imagem do velho do saco como algo muito presente, mesmo sem ter visto um velho do saco. Então, quando se imagina hoje em dia, na sociedade onde o carro é um objeto comum no cotidiano das pessoas da cidade de Fortaleza, por exemplo, que possa ocorrer sequestro, alguma coisa relacionada a esse carro, acaba que, principalmente em relação às crianças e aos jovens que ficam até certa hora fora de casa, criando o devido cuidado para que evitem o fato de estarem à rua até certo horário, de modo que isso repercute e tem uma ação diretamente no comportamento e nas decisões delas, né? Então as lendas urbanas ajudam muito assim, no desenvolver da história, né? Da história da sociedade, assim, como elas se comportam. Não tem como a gente negar que em todos os momentos da história, das civilizações, do processo histórico, da humanidade, as lendas, de maneira geral, seja de caráter urbano, seja de caráter rural, elas vão estar presentes por conta de algo que precisa do lúdico, precisa do imaginário para atender aquilo que não consegue ser compreensível de forma objetiva, de forma racional. Uma lenda urbana surge a fim de causar medo de um fato que realmente aconteceu ou as pessoas têm receio de que aconteça. Antigamente, era comum ver crianças brincando em parques, praças e ruas da cidade. Hoje, com o advento da internet, entre outros motivos, isso tem diminuído. Porém, se você era criança e estava nas ruas, já correu do carro preto. Às vezes, quando as crianças estavam na rua, né, a gente chamava isso para indicar, porque tinha o carro preto e as crianças sempre tem medo, né, desse carro preto. Quando passava lá na rua, a gente não podia ver um carro preto, que a gente já dizia, é o carro preto. As crianças entravam tudo chorando, já assustada, com medo. Como eu era criança, a gente tinha muito medo no interior, né, que eu sou de Barreira, do interior de Barreira, e lá a gente não podia ver um carro preto, principalmente com fumê, né, que a gente corria para dentro de casa, porque a mãe da gente falava que cuidar do carro preto, porque não vai carregar a gente, vai sequestrar, né, vai levar a gente. E toda a vida como a gente estava no meio da rua brincando, aquela velha brincadeira como a gente era criança, esconde-esconde, quando a gente via um carro, a gente corria para dentro de casa com medo. No próprio YouTube, tem vários relatos do famoso carro preto que assustava as crianças. Poderia nem existir, mas as mães aproveitaram da lenda para mantê-las dentro de casa. Quando eu olhei para trás, carro preto, vidro preto, roda preta, pneu preto, peça preta, peste preta, febre do rato preto, tudo preto. Mano, eu dei um pé de carreira, bicho, meu coração acelerou. Eu entrei pelas grades do portão de casa. Lenda ou não, o carro preto assustou muita gente e assusta até hoje. Tem gente que não pode ver o carro escurecido que vai na direção oposta.